Mas nesse momento, chega o espírito Sheila e pergunta o que é que ele tem. Chico, o que é que você tem? Ele disse, Sheilinha, eu estou para morrer. E gostaria de lhe pedir, se eu desencarnar, você me recebe? Porque eu não tenho méritos, eu receio não ser bem recebido no mundo espiritual. Ele disse, Chico, eu não posso, porque eu tenho agora um compromisso, já assinalado com Emmanuel. E até logo, se você desencarnar, Deus lhe dê uma boa morte. E largou. Ele disse, olha, Divaldo, eu digo, mas Sheila fazer isto comigo? Aí chorou, que ponte. Quando ele estava chorando, apareceu Emmanuel, o guia espiritual. O que é que o senhor tem? Ele disse, é que eu não aguento mais respirar, a fome, os problemas. E então eu acho que eu vou morrer de hoje para amanhã. E Emmanuel perguntou, e qual é o problema? Se eu sou desencarnar, vem para cá, qual é o problema? Não, não é um problema. Mas eu sou tão amigo da Sheila. Eu perguntei se ela podia me receber. Ela disse que não, que tinha um compromisso com o senhor. Então eu queria perguntar se o senhor poderia me receber. O senhor me acompanha desde há tantos anos, não me venha com debilidades. Estou muito ocupado para receber o senhor. E passe bem e fui embora. Aí pronto, vou para o inferno direto. Quando ele estava nessa angústia, chega o doutor Bezerra, calminho, suave. O que há, Chico? Ai, meu, nem lhe conto. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria ver se o senhor me arranjava um remédio para essa besta que está morrendo, essa besta que está aqui. Doutor Bezerra disse, olha, Chico, eu não fui veterinário, mas eu vou ver o que é que posso fazer. Ele recomendou umas homeopatias. E a verdade é que ele sarou completamente e veio a desencarnar muitos anos depois, com a idade profética de 92 anos. Então é interessante a forma dos espíritos se comportarem no além. Nesse tempo, ele atendia a receituário. As pessoas escreviam, e então eram 500, 600 cartas por semana. E um grupo de amigos abria as cartas, lia, colocava o endereço, depois a resposta tinha que envelopar, etc. E certo dia, ele estava nesse mistério de atender o receituário, quando o Dr. Bezerra vinha e atendia publicamente. A velocidade com que atendia era impressionante, porque alguém ia tirando as folhas e ele preenchendo com uma rapidez. Eu tenho filmes, você pode ver a rapidez super-humana, que não pode ser humana, a celeridade com que escrevia, sem o erro, sem riscar, sem retificar, sem pontuar depois. Mesmo na psicografia comum, os poemas, um poema de Pedro I, Pedro II, depois dos grandes vates da literatura brasileira, da literatura portuguesa, em vários idiomas, até no luxemburguês, Chico psicografou mensagem, no dialeto de Luxemburgo. É um país que tem 5 idiomas e o dialeto luxemburguês. Pois bem, então, ele estava atendendo e o doutor Bezerra colaborando com o receituário, ele fora do corpo, quando ele perguntou ao doutor Bezerra, quando eu desencarnar, que eu não posso precisar a data, será que o senhor pode me receber, doutor Bezerra? Ele disse, Chico, poder posso, mas ele depende da divindade. Será que ele vai permitir que eu reserve um tempo para você? Ele disse, o que é que eu faço para ter merecimento? Trabalhe mais. Ele disse, mas eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura. Tenho 5 reuniões noturnas. O que é que eu tenho que fazer? Ele disse, a madrugada. Então, desdobra, vem para cá, continua trabalhando. Porque médium não pode ter folga. Quem já viu? Médium é a pessoa que está no meio, que não tem vontade. Nós é que temos que controlar. E o Chico me disse assim, você imagina, Divaldo, eu trabalho quase 20 horas, ele achou pouco. Eu vou rogar uma praga para o doutor Bezerra. Ele há de se reencarnar para ele ver como é bom. Era a vingança do Chico, como ditado, que o meu presidente sabe muito, com muitos paus faz uma cangalha. Então, era uma alma
assim, de escola. E as ações de benevolência, os socorros. Nós estávamos uma vez em sua casa, antes de irmos para a reunião, quando chegou uma senhora, muito modesta. E para entrar lá era muito difícil, porque eram multidões, é compreensível. E um rapaz que morava com ele, e que se atribui a ser filho adotivo, ele requeriu agora da justiça e perdeu. É um rapaz doente. Ele sempre acolhia os doentes. Mas era um rapaz muito violento, muito rude. Mas essa mulher conseguiu entrar. E quando ela entrou, nós ficamos surpresos. Estavam Miguel de Jesus e eu. E o Chico disse assim, mas que bom que você chegou, minha filha. Ele disse, mas como, seu Chico? Doutor Bezerra trouxe você. Porque você veio de Belém do Pará, imaginem, pegando caronas de caminhão, de ônibus, porque seu filho foi assassinado. E você sofre a dor da injustiça. E queria saber se ele morreu para sempre. Então, o doutor Bezerra e ele ajudaram a chegar até aqui. E essa dor de cabeça que você tem, que é uma influência negativa, seu filho pediu ao doutor Bezerra para curá-la. Eu estava ali ao lado, escutando. Ele disse, seu Chico, quando me ataca, eu tenho crises. Era o que o povo chama enxaqueca, que não se tem ainda o diagnóstico da psicogênese. Então o Chico disse assim, vamos dar um passe, né, de volta, porque os passes fazem milagres. E eu disse mentalmente, tomara que ele não me peça, porque o meu não faz nada quanto mais milagre. Ele riu e disse assim, não, o que é dado com amor é compensado. Você vai dar um passe. Eu digo, olha, Chico, eu ando muito gripado ultimamente. Ele disse, vai ser bom, porque você vai se concentrar, os bons espíritos vão ajudá-lo e você fica também melhor. Eu digo, tá bem. E aí comecei a aplicar o passe na senhora. E vi as duas mãos da doutor Bezerra, quase que níveas, gotejando essas luzes de prata, de fogos de artifício, quando cai aquelas bátegas. No último Natal, eu vi algumas lâmpadas chinesas em que desce a gota e desaparece. Mas é exatamente assim que caem os fluidos. Eu apliquei na senhora, principalmente na parte da glândula pineal, no chakra coronário, e fiquei emocionado de ver as mãos dele sobre as minhas e utilizando o meu fluido animal, o fluido físico, transmudar em energia, em prana, em Mahaprana, que é a energia universal. E quando eu fui terminando, a senhora teve como que um desmaio. Nós a seguramos, sentamos-la. E o Chico disse assim, pode ficar tranquila, minha filha. Você vai ficar boa. E ela disse, sou Chico. Que alívio, sou Chico. Era se tivesse um prego apregado aqui. De quando em quando alguém batia e entrava mais. E aí começou a chorar. Todos nos comovemos. Aí Chico pediu papel e lápis e o filho escreveu uma mensagem para ela. A mensagem era de uma ternura. Por que não lhe responder? Você viajou mais de 2.000 quilômetros, pedaços a pé, na boleia de caminhão, de ônibus, para viver seu filho. E aí começou a falar sobre a maternidade, sobre ela, a ternura, e deu uma mensagem tão rica, digna de um estudo parapsicológico. E deu para ela. Ela então disse assim, sou Chico, são papéis de jornal. Ela era analfabeta. Ela disse, o senhor está me dando. Então eu vou abraçar meu filho. Colocou no peito e abraçou. Uma dessas cenas de pessoas humildes que alcançam a alma da gente. E doutor Bezerra ao lado a dizer, ela tem mais mérito do que nós. Essa mulher modesta. As provas que passou credenciam-na à plenitude e à liberdade. Então, evocando este vulto espiritual, que vez outra, muito raramente, visita-nos, por ser um espírito de alta estirpe,
que se tem utilizado de mim em momentos especiais. Nós fazemos um dia inteiro em Santo André, na creche Amélia Rodrigues. Passamos o dia, o último domingo de setembro, atendendo as pessoas a quem chegar. Das 9 eu faço uma palestra e fico à disposição de todos. Até às 17 horas, quando fazemos outra palestra, e ele incorpora.